Olá, estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal e dando prosseguimento, como anunciamos anteriormente. O estudo ou as considerações sobre saúde mental, nós estamos de volta aqui com o Dr. Gustavo Xavier, que é psiquiatra, que veio dar uma complementada, já que vocês perguntaram tantas coisas a mim, que na realidade a pergunta vai ser endereçada a ele, que sabe que é o psiquiatra que pode responder melhor. Sempre existe por parte da população, até da classe médica que não é especialista em psiquiatria, aquela dúvida, aquela sensação de como é que o médico pode diagnosticar depressão e tristeza, por exemplo. São coisas que apresentam sintomas paralelos, mas que têm um diagnóstico. Às vezes a pessoa diz, mas eu estou com depressão. Aí às vezes a pessoa pergunta, será que isso não é tristeza? Então existe uma série de coisas em psiquiatria que é por isso que nós devemos procurar o especialista. Porque em medicina, quando tudo começou em um médico olhar, sentir, escutar o paciente, que isso nós chamamos de anamnese, e depois dele fazer uma avaliação, quanto mais tempo de trabalho tem o médico, mais histórias ele tem, mais conclusões ele terá de determinado caso. E na psiquiatria, depois dessa modernização toda, que hoje o médico aperta um botão e sabe o resultado das coisas, em muitas especialidades isso já está assim, na psiquiatria ainda tem valor o profissional, o conhecimento que ele tem, a vivência que ele tem, de saber escutar, interpretar e dizer, você está com depressão ou você está com a tristeza. Mas aí eu pergunto, doutor Gustavo, como é que se faz essa diferença? Então, boa noite, doutor Marcos, boa noite aos telespectadores da TV União. A tristeza, ela é um sentimento humano. Então, ficar triste é uma condição absolutamente normal. Várias reações, né, da mente humana são normais. A ansiedade também é uma situação normal, diferente do transtorno de ansiedade. Mas voltando à tristeza. A tristeza é uma condição do humor em que você normalmente fica mais preocupado, você fica mais com esse humor mais deprimido, um período devido a algum fato, alguma reação que aconteceu, então ela é reacional a uma situação. É importante que fiquemos tristes, porque a tristeza ela traz uma reflexão. Por exemplo, numa notícia ruim, ou na morte de alguém, ou numa situação trágica, nós não vamos ficar alegres ao ver aquilo. Vamos ficar tristes para ter reflexões a respeito daquela situação. Então, a tristeza é uma condição humana. A depressão já entra no quadro psicopatológico. Quer dizer, a depressão já passa do limite de uma tristeza, do limite normal, né, e entra no limite da doença mental. É quando várias situações se completam, se juntam para se ter um diagnóstico. Esse diagnóstico de depressão é ainda um diagnóstico fenomenológico. O que é isso? É em cima dos sintomas, dos fenômenos. Por mais que a tecnologia tenha chegado, não existe um exame de sangue para dosar, para saber se você tem depressão. Você fazendo uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, você não diagnostica depressão, né? Nenhuma biópsia no cérebro vai diagnosticar depressão. O exame, ele é clínico, é um exame psíquico, ou exame do estado mental. E o que é que você vê nessa pessoa? É um humor deprimido, persistente, não é? Dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, diferente da tristeza, que são aqueles dias. É uma perda pelo prazer das coisas, aquela pessoa que gostava de sair para ver os amigos, a família, o futebol, ler livros, deixou de ter as suas atividades habituais, quer dizer, perdeu o prazer das coisas. Vem alterações no sono, né? Tanto a sonolência como a insônia. Perda ou ganho de peso, quer dizer, alterações
no apetite também. Fadiga é um cansaço imenso, não é? A pessoa pensa que correu o dia todinho e não fez nada. Então é uma fadiga, uma percepção da força, não é? E sensações de inutilidade, pensamentos de morte e muito sentimento de culpa. Isso tudo junto deve persistir por um tempo e o principal, tem que haver um prejuízo social, né, dessa pessoa, tem que comprometer a funcionalidade. Então você veja que são vários elementos que juntos dão o diagnóstico de depressão. Qualquer sintoma desse isolado não é depressão. Então o fato de ficar triste quando deu a notícia não é depressão. Ou ficar triste sem dormir também não é depressão. Depressão é um conjunto de sintomas que, somados e prejudicando o dia a dia do indivíduo, persistentemente, chega a esse diagnóstico. Esse diagnóstico nós chamamos de episódio depressivo, ele pode ficar cada vez mais frequente, e nós chamamos de transtorno depressivo, e no decorrer de 1 ano, 2 anos, ele se repete em alguns pacientes. Aí nós chamamos de transtorno depressivo recorrente, que é muito prevalente na população, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas não se tratam, as pessoas não buscam ajuda, não é? Quando se trata, não tem acesso ao tratamento, o serviço público de saúde, ele não dispõe das melhores medicações, ou é uma dificuldade para marcar para um médico. Nós temos, por exemplo, em Natal, menos de 40% de cobertura da estratégia de saúde da família. Então, 60% da população não tem um médico de referência para ir. Isso é muito grave. Então, a depressão, que hoje é cerca de 5,8% da população brasileira, é de pessoas deprimidas, o que dá mais de 12 milhões de pessoas, e isso complica porque o deprimido acaba sem tomar a medicação da hipertensão, que ele deixa para lá, esquece, né? Ele acaba sem tomar o remédio da hipertensão, do diabetes, e aí ele piora. Então tudo está muito interligado e é preciso a gente olhar com carinho esse problema de saúde pública. Você veja, doutor Gustavo, que existem umas coisas em medicina que a gente precisa estudar. O que a gente nota, normalmente, no eneagrama do diagnóstico, é que, normalmente, a pessoa deprimida, a gente já nota que ela tem uma depressão, e essa depressão que ela tem não tem justificativa. Quer dizer, é mais um fator que diz que aquilo é depressão. São pessoas que dizem assim, olha, eu tenho uma vida boa, meu marido é bom, minha esposa é boa, eu estou com um emprego sempre, eu não tenho razão para estar com depressão. Então, isso é um fato, assim, que ajuda a você formar o diagnóstico. Mas existem pacientes que estão com depressão, que a gente acha que ele está com depressão, e ele confunde um pouco a gente, porque ele diz assim, eu estou com depressão porque perdi o emprego, porque minha mulher não quer mais morar comigo, eu não quer... Quer dizer, ele tem razões que para a gente diz assim, bom, se acontecesse comigo eu também não ia achar bom, ia achar ruim. Ele tem justificativa. Então, no caso aí, doutor Gustavo, como é que a gente lida com essas coisas que acontecem na hora da anamnese? Então, porque cada pessoa vai ter uma resposta diferente a um estímulo. Essas pessoas que não têm uma justificativa plausível são as que eu me preocupo mais. Porque inconscientemente elas têm uma justificativa. Ela não sabe ainda. É muito comum, porque isso não veio ainda para o consciente. Ela não consegue, está muito nebuloso, né, na mente dela os porquês. Então, por exemplo, durante o processo psicoterápico, o paciente, quando melhora, ele diz, doutor Gustavo, hoje eu já sei por que eu vim aqui. É porque no passado eu tive um problema com meu pai, eu nunca resolvi isso, é que no trabalho eu sempre me senti inferior. Então ele traz à superfície, à luz, o real
problema no âmago da mente, né? No âmago da questão. Quando se fala objetivamente, como eu disse, um humor deprimido reacional a uma situação, não necessariamente é um diagnóstico de depressão. Pode ser um estado ali, temporário, né? Quando se soma a outros sintomas, é que a gente diagnostica depressão. Então, o importante é o quê? É fazer a investigação completa do indivíduo. Não é se deter apenas num parâmetro. Né? Tem muito deprimido que está aparentemente feliz, está rindo, mas ele está perdendo peso, ele está sem dormir, né? Ele está sem vontade de fazer as coisas que gostava antes, mas no trabalho ele sorri para todo mundo. Isso pode ser uma depressão. Existem depressões atípicas, né? Que é aquela pessoa que aparentemente está bem, está indo trabalhar, mas no seu interior, no seu pensamento, né, realmente ela não está bem. Então, o mais importante é que se crie um ambiente que se permita a pessoa expressar-se, que é através da expressão desses sintomas e através da fala que nós vamos descobrindo como detetives da mente o que é que está acontecendo. Eu sou psiquiatra, sou apaixonado pelo que eu faço, porque a psiquiatria, no meu modo de enxergar, é um detetive da mente. Eu fico investigando que labirinto é esse, onde é que eu... Tem que ser um hacker. Exato. Que labirinto é esse que eu tenho que procurar o porquê das coisas, né? E isso está dentro de uma avaliação das funções psíquicas. O que são funções psíquicas? Funções psíquicas é tudo que a nossa mente ela se manifesta. Então, atenção, orientação. O paciente deprimido ele é pouco atento, certo? Ele é pouco atento, né? Passa aqui um cachorro latindo, ele não presta atenção nesse cachorro, porque ele está pensando em outras coisas, ele está desatento. Então, orientação, né? Às vezes não tem noção do tempo, do espaço, o humor, o afeto, o pensamento, o julgamento, a memória, não é? Ele nunca está... A autoimagem. Então, são elementos, a consciência, o ciclo sono-vigília, são elementos que você vai colhendo do paciente, informações que você vai completando para chegar ao diagnóstico de depressão. Veja que não é algo tão simples. Não é preciso realmente de um profissional capacitado. E, acima de tudo, doutor Marcos, aqui eu deixo uma mensagem. É preciso tempo de escuta do paciente. Uma consulta de 5 minutos, 6, 10 minutos, que muitas vezes o plano de saúde cobra disso, né? Muita gente, ou o sistema de saúde, ele não vai dar subsídio para que o médico entenda globalmente essa situação. Então, é preciso tempo. A pessoa precisa falar para que o psiquiatra, esse detetive, ele enxergue essas pistas, que nunca são pistas tão objetivas e simples como o resultado de um hemograma, de uma glicemia para dar o diagnóstico de um diabetes, por exemplo. O paciente deprimido, ele nunca está em lugar nenhum. Se ele está num restaurante, ele está ali, mas está pensando que Perfeito. Passou o dia tendo raiva, com sentimentos diferentes, ou então ele está com o prato que ele escolheu, mas ele já olha para o vizinho e diz, aquilo que era o prato que eu devia... Ele nunca está satisfeito. Então, o deprimido, ele não vive o momento. E isso, na área da sexualidade, aí tem uma importância muito grande, porque se for no homem, é mais grave, às vezes, porque ele deixa de participar. E o homem, sem participar, ele não consegue. E a mulher, muitas vezes, ela desempenha como um artista apenas um momento para que o parceiro não ache ruim, mas ela não está ali. Então, isso machuca muito o paciente, né? É verdade. Deixa ele numa situação que ele está sempre mal. E eu me lembro muito que é muito importante a gente... Eu passei minha vida inteira dentro da universidade, sendo professor, e eu sempre valorizei muito a prática, né? E hoje eu olho assim com tristezas que as faculdades de medicina atualmente, principalmente as particulares às vezes, elas não têm muita prática médica. E você veja que
na minha época, quando eu estudava medicina, na faculdade, nós tínhamos hospitais psiquiátricos. Eu aqui em Natal tinha o João Machado, que era um lugar que a gente podia ver tudo o que quisesse de psiquiatria lá. Foi uma escola, inclusive foi minha escola. Né? Nós tínhamos todos os quadros ali, o livro nosso era o paciente. E você veja, a psiquiatria deve ter sofrido também nessa evolução, porque houve quase um fechamento desses hospitais psiquiátricos, não é isso? Não tem mais como era primeiro. Tem algumas casas de saúde, recuperação, etc., mas que não são locais para o médico estudar, só os que estão acompanhando. Isso tem algum valor, não é? Tem. O ensino da psiquiatria, ele é muito exigente. É necessário, como eu disse, ver muitos quadros para você poder perceber, inclusive, que cada paciente é um paciente. Uma história de um deprimido é diferente da do outro deprimido. Então, fazer, por exemplo, existem cursos de especialização à distância, não é? Ou de finais de semana, sem o contato com o paciente. Isso não é uma especialização em psiquiatria. A residência médica em psiquiatria são 3 anos, não é um curso muito puxado, necessita realmente de um contato com o ser humano. Bem, só lembrando que há uma outra função psíquica, que o senhor falou da pessoa que às vezes está sentado num restaurante e aquilo não passa, porque existe também um comprometimento da psicomotricidade. Há uma lentidão psicomotora. Né? O paciente deprimido, ele se locomove mais lento, ou então ele fica agitado, ele não está na sua motricidade natural. E no que diz respeito à orientação, também o tempo passa diferente, né? Tudo mais lento, então demora a chegar, ele fica angustiado esperando que o dia termine e o dia não termina. Isso são exames, né, do estado mental da pessoa. Me diga uma coisa, Gustavo, o que é que você poderia me dizer sobre qual é a pessoa que está mais sujeita ou mais próxima a ser uma pessoa deprimida? Existem vários fatores de risco para a depressão. Condições genéticas, existem famílias de pessoas que tinham depressão. É importante isso dizer, ou se o pai ou a mãe tem depressão, é uma pessoa que pode ter uma predisposição. Estresse no trabalho, né? A síndrome de burnout, por exemplo, tem muitos sintomas depressivos, um ambiente hostil no trabalho. Alimentação e a questão da sua vida com outras patologias, então o diabético, o hipertenso, o paciente coronariopata, né? As doenças orgânicas, elas também podem levar pacientes deprimidos, né? Condição socioeconômica, né? Situações familiares, quer dizer, o convívio com a família também é difícil, um abuso dos pais, perdas, né? Na família, o luto, ele pode deixar de ser um luto fisiológico, ser um luto patológico, por exemplo. Então, todas essas situações são pessoas que estão em maior risco, né, de ficarem deprimidas, porque vai realmente puxar delas uma energia maior. Nós estamos apresentando o programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre uma das condições que mexem com as nossas emoções, que são as depressões, e o Dr. Gustavo está mostrando assim a diferença, ele como psiquiatra, da tristeza para a depressão no nosso dia a dia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos no segundo bloco, falando mais sobre os sintomas e sinais da pessoa que está deprimida. Voltaremos dentro de um minuto. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma.
Separa a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esterbom apresenta seus lançamentos Maximum. Iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e maxiblito. Curtição. Vamos invadir seu verão. Esterbom, qualidade que surpreende. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. O segundo bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União, hoje com o nosso convidado, Dr. Gustavo Xavier, que é psiquiatra. E como eu dizia no final do primeiro bloco, a minha pergunta é quais são os sinais e sintomas do paciente que está com depressão. Vou falar de uma forma bem prática. Um sintoma muito comum, que é um sintoma comportamental, é o isolamento. Então, a pessoa que se isola, né, que antes tinha um vínculo social, amigos, familiares, cônjuges, e de repente não quer mais contato humano. Adolescentes, por exemplo, ficam dentro do quarto, né, não saem de jeito nenhum. Faltam à escola, ou adulto falta ao trabalho. Então, ficar dentro de casa isolado. Isso é um sintoma de humor deprimido. Se expressa dessa forma. Certo? Outra coisa, deixou de fazer as coisas que tinha prazer. Então, viajava muito, não viaja mais. Tinha um esporte, saiu do esporte. Assistia TV ou ia ao cinema, não vai mais. Né? Que nós chamamos de abolia, uma pessoa sem prazer para as coisas. É outro sintoma. Perda de peso, aí vem um sinal, em vez de sintoma. Que a perda de peso ela é aferida. Pesava 80 quilos, pesa agora 70. Faz todos os exames e dão normais. Alguém diz assim, é câncer, né? Está perdendo peso demais, é uma doença grave, é algum tipo de problema no fígado, no pulmão, no coração, está perdendo peso. Será que é uma patologia orgânica? Mas não, é depressão. Então, o peso ele é um sinal importante. O sono, que também pode ser aferido, quer dizer, diminuição do número de horas, né, que a pessoa dorme, ou passa o dia inteiro dormindo, quer dizer, a alteração do sono é tanto para mais como para menos. São sinais importantes, eu diria. Outra coisa, a piora de doenças que a pessoa já tinha. Por exemplo, a diabetes, que estava equilibrado, né? O diabetes estava dentro do limite normal, tomando os remédios, deixou de tomar os remédios, o diabetes piorou. Por que ela fez isso? É muito importante esse dado. Por que a pessoa deixou de cumprir o seu tratamento de uma doença que se sabe que, se deixar, pode até levar à morte? Então, são pacientes, por exemplo, que deixam de tomar um remédio da pressão alta. E, de vez em quando, né, até podem piorar com um AVC ou uma complicação maior. E os elementos da fala, né, os elementos que a pessoa diz, que se sente culpado, que os filhos não corresponderam àquela idealização, não é uma pessoa que sempre está lamentando, fazendo retrospectivas da vida,
e achando que não foi bem, chegando até, aí por último, que é uma grande complicação do transtorno de humor, da depressão, que é o pensamento de morte. São pessoas que dizem que querem se matar. E isso é uma fala que nós não podemos deixar para lá. É uma fala importante, porque quem tenta o suicídio falou antes. Ele não está falando para chamar a atenção do ponto de vista da histeria. Ele está falando para buscar ajuda. A atenção que ele quer é um pedido de ajuda. Então, pensamentos de morte também são sintomas importantes. É uma coisa assim que vem sendo acrescentada. Nós escutamos muito falar de fibromialgia. Sim. E a fibromialgia chegou a um ponto que os próprios estudiosos do assunto e da doença disseram, bom, é o que isso? Findaram não descobrindo assim nenhuma etiologia certa e, por A mais B, começaram a usar antidepressivos no paciente da fibromialgia e, pasmem, o paciente melhorou. Aí eu pergunto a você, é mais uma novidade na sintomatologia, nos sintomas do paciente deprimido? Existe uma certa polêmica no que diz respeito à fibromialgia. Há uma corrente que acredita que a fibromialgia seja uma expressão de um quadro depressivo. Lógico, tem elementos de tensões musculares, e tensão muscular é um dos critérios para diagnosticar ansiedade e transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. E esses tender points, característicos da fibromialgia, que são pontos em que você, quando apertado, você sente dores e essas dores não melhoram, podem ser também confundidos com transtorno persistente doloroso, que é uma doença psíquica. Não é? É muito comum na depressão você ter sintomas físicos. Por isso que a fibromialgia ela precisa ser diagnosticada com muito cuidado, porque uma grande parte desses pacientes, na verdade, tem depressão. E a fibromialgia é uma forma que expressa a depressão. Existe também a medicina psicossomática, como o senhor sabe. O sofrimento psíquico, ele se traduz numa doença física. Não é uma gastrite, uma arritmia, até doenças de pele. Você pode ver quando a pessoa tem um estado mental alterado. Aí quando você trata a depressão, a pele fica toda limpa. Né? É impressionante. Então, algumas patologias pioram com estados psíquicos, como a psoríase, por exemplo. Em estados psíquicos alterados, há uma piora. E esse tratamento passa pelo uso de antidepressivos. Então, foi importante trazer esse tema da fibromialgia, porque existe muito sintoma psicossomático, principalmente musculoesqueléticos, né? Pacientes que chegam diariamente no consultório dizem que têm dores no corpo, no pescoço principalmente, na coluna, não conseguem mais andar, não é? Ou sintomas que parecem neurológicos, já são quadros conversivos, quer dizer, conversão, converte ao físico, do psíquico ao físico, uma sensação de que está sem força, os membros, até convulsões, você pode ver pseudoconvulsões, falsas convulsões, na verdade são quadros conversivos. Então, que às vezes assusta no pronto-socorro, mas num exame apurado, você vai ver que aquilo dá tudo normal, que na verdade tem uma causa mental. Você veja que requer, não é, do psiquiatra, um diagnóstico diferencial muito seguro. E para isso precisa, o que você falou aí, tempo. Tempo e convivência um pouco mais com o paciente. E a gente nota assim, eu conversei isso até em programas anteriores, está tramitando por aí, e tem uns colegas que estão defendendo, que tem plano de saúde que agora acha que o retorno é até 2 meses. Quer dizer, o paciente vai viver no consultório e o profissional vai receber uma consulta. Você veja uma consulta psiquiátrica que é no mínimo 1 hora, aí você tem direito a voltar até 2 meses, muitas vezes. Então, é um negócio que tende a complicar um trabalho feito pelo médico, por isso que alguns estão deixando os convênios por aí. Porque na verdade, afasta o paciente
do momento crucial, que é o momento da consulta médica. Uma consulta que só volta para ver exame, não é uma consulta. Em psiquiatria, cada momento é uma consulta. Porque cada momento, mesmo que a pessoa chegue dizendo, eu estou ótimo, aquilo para mim é um dado importante que eu preciso saber se esse estou ótimo faz parte do quadro clínico, se é mentira, ou se realmente ele melhorou. E para isso é necessário um tempo realmente para chegar a essa conclusão. Isso a gente se preocupa às vezes porque colegas nossos médicos que ocupam certos postos, que não têm assim, muita afinidade às especialidades que mexem com a sensibilidade, com a emoção humana, às vezes ele não percebe tudo isso, né? E é fundamental esse negócio para que a gente tenha sucesso com o paciente. Já que muitas vezes, devido talvez ao tempo ou o que esteja acontecendo, tem alguns psiquiatras que passam o medicamento e mandam o paciente voltar com 30 dias. Quer dizer, isso às vezes faz com que o paciente procure um psicólogo que escuta ele mais, etc. E tudo isso são coisas que a gente precisa ajeitar. Precisa ajeitar essas coisas para o psiquiatra não ficar prejudicado e nem o paciente. E nem haver inversão de valores. Porque a psicoterapia feita pelo psicólogo é muito importante, mas o diagnóstico e a indicação do psiquiatra é muito maior. Porque se houver uma indicação errada, e começar a se fazer só uma psicoterapia, aconteceu o caso. Eu que tenho mais de uma especialidade, né, sou oftalmologista e faço psicanálise, teve um paciente que foi encaminhado para mim por um colega e eu acompanhei ainda uns 3 meses, ela com sintomas que às vezes sentia um mal-estar e chegava a pensar que ia ter uma lipotímia e tal, e isso é sistema nervoso, e mandou lá para fazer. Em 3 meses de psicanálise eu não descobri nada na mulher que tivesse assim relação, mas como foi enviada eu estava acompanhando. O óculos dela quebrou. E então ela foi ao consultório fazer o exame de vista. No exame de vista eu coloquei ela no campímetro e fiz uma campimetria. Ela tinha uma hemianopsia binasal, quer dizer, sinal de tumor da hipófise. Foi enviada ao neurologista e ela realmente tinha um tumor de hipófise. Quer dizer, ela tinha uma tontura e uma sensação de desmaio, não era porque ela era nervosa, ela estava com um tumor de hipófise. Perfeito. Então isso... Então a formação médica ela é muito complexa. Eu também tive muitas experiências dessas. Por exemplo, pacientes estavam anos na psicoterapia e, na verdade, tinham hipotireoidismo. Isso. Né? O hipotireoidismo é uma doença muito prevalente na população. É quando a tireoide ela fica pouco funcionante. E como a tireoide é responsável pelo metabolismo, né, do corpo, a pessoa fica mais lenta, fica inclusive mais depressiva, ganha peso, dá uma sensação que é uma pessoa que está se deprimindo, principalmente em mulheres. Aí procura uma psicóloga, né, um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. E essa psicoterapia se estende e não foi feito, por exemplo, a variação dos hormônios tiroidianos. Então, todo paciente meu, principalmente mulheres, né, acima dos 45 anos, com esses sintomas que a gente conversou aqui no programa, merece também fazer uma avaliação tireoidiana, porque basta repor os hormônios tireoidianos que aqueles sintomas vão voltar, vão desaparecer e a pessoa vai voltar ao normal. Agora, esse olhar é um olhar médico, né? É um olhar médico. Dificilmente outro profissional vai dar um diagnóstico de hipotireoidismo nessa situação. Vai ficar levando como se fosse uma depressão psíquica, né? Mesmo assim, uma depressão que eu digo sem sintomas orgânicos. Muito bem. Eu queria fechar esse segundo bloco, Gustavo, assim, você levando, assim, você já tocou aí no assunto, mas eu queria que você exacerbasse mais, assim, o cuidado que os familiares, os amigos, notassem para informar justamente a quem estiver acompanhando esse paciente o perigo dele estar com sensações ou com desejos de suicídio. O suicídio ele é hoje um problema de saúde pública. No Brasil, existem mais de 12 mil mortes por ano, não é? E é uma questão de saúde pública. De onde vem o suicídio? Vem dos transtornos mentais. Mais de 97% de um paciente que cometeu suicídio, ele tinha um transtorno mental. Então, e dos transtornos mentais, o principal é depressão.
não é? Então, o que deve ser feito? Primeiro, saber se aquela pessoa está passando por algum problema desses que a gente falou aqui e que o familiar, o amigo do trabalho, o namorado, a namorada, a esposa, possa levá-lo até um profissional, não é? Perceber também se aquela pessoa já tentou alguma vez, porque quem tentou uma vez, há um risco muito maior de tentar uma segunda vez, não é? Porque já passou o problema, então merece um cuidado especializado. Levar para onde? Hoje, no Brasil, na perspectiva do SUS, a estratégia de saúde da família ela tem que estar capacitada para atender essa pessoa. Então, o agente de saúde, sabendo dessas informações, quer dizer, o familiar fala para o agente de saúde vai levar a estratégia de saúde da família. A partir daí, na estratégia de saúde da família, essa pessoa vai ser inclusa na RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E pode chegar um psicólogo e até um psiquiatra, né? Obviamente que nas situações privadas, você pode ir diretamente para um psiquiatra que vai avaliar esse risco de suicídio. E aí você vai fazer toda uma coleta de dados para saber se esse risco é alto, se ele é moderado ou se ele é baixo. Dependendo dessa classificação, medidas serão tomadas. Muito bem, vamos encerrar nesse segundo bloco. No terceiro e último bloco, nós vamos falar também sobre transtorno da ansiedade, que é uma coisa muito comum e que é interessante para todos vocês. Voltaremos dentro de um minuto. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 e assine já. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje com o Dr. Gustavo Xavier, que é psiquiatra. E então, nesse terceiro bloco, eu queria exacerbar o seguinte. Eu queria saber que comentam por aí que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, eu queria juntar isso, perguntando também se os acontecimentos atuais do mundo, se eles estão tendendo a piorar a ansiedade da população. Em termos gerais, eu falo isso porque a gente liga a televisão, mataram não sei quem, roubou, furou, aconteceu, quer dizer, só tem notícia ruim. Quer dizer, o mundo evoluiu muito e isso está concorrendo para a ansiedade. E o Brasil realmente tem essa classificação? O Brasil é a medalha de ouro, infelizmente, nesse assunto. 9,3% da população brasileira tem transtorno de ansiedade, segundo a OMS. Isso dá mais de 20 milhões de pessoas. A ansiedade, também como a tristeza, é um sentimento do ser humano, não é? Quer dizer, você, por exemplo, ficar ansioso por um concurso público, ficar ansioso antes de um casamento, ficar ansioso antes do primeiro emprego, isso é natural, é uma defesa que vem, né, desde os animais mais primitivos, o mecanismo de luta e fuga. Então o estresse, a ansiedade, ela é comum. Agora, os transtornos de ansiedade, eles também vão ter que cumprir critérios para serem diagnosticados. Esse mundo em que a gente vive, de muita exigência, quer dizer, uma questão de competitividade, de tempo, essa briga pelo tempo, de prazos, né, e de muita informação.
e de muita necessidade de autoafirmação. Então, isso tudo tem colaborado, sem dúvida nenhuma, para um mundo mais ansioso. Né? E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ele é o primeiro lugar. Então, realmente, precisamos cuidar, desacelerar um pouco essa vida. A vida ficou acelerada demais. Né? É uma cobrança muito grande. O que seria já o transtorno de ansiedade, por exemplo? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, que não é a ansiedade comum, a ansiedade do dia a dia, ele tem critérios a serem bem vistos. É a preocupação excessiva. Então, ansiedade é uma preocupação. Quando ela se torna excessiva, ela pode ser patológica, com irritabilidade, com inquietação, tensão muscular, né? Alterações também do sono, certo? E alterações cognitivas. O que são isso? Alterações de memória, de atenção e orientação. É muito comum uma pessoa de 30 e poucos anos chegar no consultório e dizer: doutor Gustavo, eu perdi a memória. E as doenças da memória são doenças de pessoas mais idosas. Como é que uma pessoa de 30 anos está com perda de memória? É porque ela está com ansiedade. Ela não tem doença de memória. Ela tem um transtorno de ansiedade, está prejudicando a memória. Quando esses sintomas que eu falei se reúnem também e afetam a vida do indivíduo, prejudica com faltas no trabalho, com brigas, com discussões, né, no dia a dia, aí, nesse ato de prejuízo social, a gente diagnostica como transtorno de ansiedade generalizada. A gente está falando já há algum tempo dessas duas coisas, ansiedade e depressão. E eu acredito que as pessoas que estão nos escutando aqui estão ansiosas sempre para saber, e aí? Então eu te pergunto, qual o tratamento da depressão mais moderno e qual o tratamento da ansiedade? Então, tanto depressão como ansiedade hoje são tratadas com medicamentos e com psicoterapias. Inclusive, as duas coisas juntas têm maior eficácia, segundo os últimos estudos. Né? A complementação de um tratamento farmacológico e um tratamento psicoterápico. Isso vai depender, evidentemente, do grau da depressão, da ansiedade. Os medicamentos, né? Os medicamentos hoje avançaram muito. Nós temos um perfil de medicações que tem menos efeitos colaterais e maior eficácia. E apesar de que eles demoram ainda um pouquinho a agir. Né? Os antidepressivos e ansiolíticos, eles não melhoram no dia. Leva cerca de 20, 30 dias por mecanismos de neurotransmissão, principalmente envolvendo a serotonina e noradrenalina. Antigamente a gente tinha medicações, por exemplo, que só agiam seletivamente na serotonina, e hoje nós temos os duais, que agem na serotonina e na noradrenalina. Então, realmente houve nos últimos 30, 20 anos uma melhora dessas medicações que tratam de maneira eficaz tanto a ansiedade como a depressão. Que são os seguidores da fluoxetina, no caso. Exato, hoje são os netos da fluoxetina. A fluoxetina, que é o Prozac, né, lançado em 1987, foi quem abriu o caminho para, digamos assim, um novo tratamento na depressão com maior eficácia. E hoje nós temos medicações que são muito superiores à fluoxetina, por exemplo, principalmente no perfil de efeito colateral, porque a fluoxetina tinha certos efeitos colaterais, apesar de ser uma droga ainda muito importante na clínica diária, né? E as medicações estão mais acessíveis também, antes não se tinha, né? Hoje estão mais acessíveis. Então o tratamento ele é eficaz, ele é importante e a pessoa deve buscar ajuda, vencer o tabu. Acho que o maior problema hoje do tratamento é o tabu, né? A pessoa não procurar logo, porque cronifica e piora se não tratar. Inclusive, a fluoxetina, né, que começou em 70 a realmente ter um efeito fabuloso na depressão, independente dessa coisa dela, todos os remédios lançados, eles às vezes servem para outras coisas. O fluoxetina ele teve um efeito maravilhoso na ejaculação precoce. Quer dizer, pacientes que tinham uma boa eficiência sexual, mas ele tinha um orgasmo bem antes da companheira e isso prejudicava ele. A fluoxetina teve um efeito espetacular porque eles retardavam. E a paroxetina, que já é... E a paroxetina é uma filha, né?
Exato. Sequência. Então, são remédios assim que não era somente dirigido para aquilo, mas teve esses efeitos colaterais que foram bons. Na época, eu me lembro que a fluoxetina dizia que ela tinha pessoas que ganhavam peso, pessoas que perdiam peso, e teve alguns casos, que eu não sei se chegaram mesmo a ser comprovados, de suicídio com o uso dela. Porque aí foram mal diagnosticados. Houve uma geração chamada geração Prozac. Esses casos de suicídio aconteciam porque o paciente, ele ou ficava muito agitado, pelo perfil do paciente, ou porque ele tinha um transtorno bipolar do humor, e aí a fluoxetina exaltava o humor e podia prejudicar o paciente. Então, esses casos de suicídio com fluoxetina ocorreram pela dificuldade diagnóstica na depressão. Muito bom. Inclusive, nós já tivemos 2 programas aqui, e nós falamos de coisas assim, bem corriqueiras e que se fala muito, mas agora todos nós tivemos a condição de trazer isso assim para a simplicidade. É verdade. Mas eu queria lhe convidar, sei que você já deve estar assim, de tanto eu lhe chamar, mas depois eu queria falar sobre os transtornos mais complicados da psiquiatria, que são os transtornos psíquicos, as psicoses. Psicóticos, então, esquizofrenia. Isso, a gente falar um programa sobre isso, porque ainda hoje isso é um dogma, é uma coisa meia... E se fala muito assim, não tem tratamento. Que há muito estigma. Um estigma. Essas doenças muito estigmatizadas na psiquiatria, que é a loucura. Isso. A loucura é um capítulo à parte, que deve ser realmente como falado. a cegueira. Perfeito. Então é um negócio Perfeito. assim, eu sempre digo a meus pacientes que a cegueira é rara. Sim. Cegueira em si é rara. Em si é tem rara. baixas visuais, mas isso não é um momento. Então, já fica aqui vocês sabendo que nós vamos ter um outro programa sobre essa parte mais complicada da psiquiatria, que muitas vezes não é só uma psicanálise, não é só uma psicoterapia, e é uma perda de tempo isso tudo se o paciente não for bem diagnosticado. Perfeito. Então nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, para encerrar, tem uma coisa que é uma coisa que machuca muito o paciente, que são justamente as crises de pânico. O que você teria para dizer ao paciente que tem o transtorno do pânico, que é uma coisa que ele vivencia como se fosse a morte próxima, né? Ele está bem consciente daquilo tudo e chega num pronto-socorro, às vezes, aí o diagnóstico é pânico, quer dizer, além da queda, coice, né? Porque ele ainda sai encabulado porque chegou lá pensando que estava morrendo e o cara disse, não é nada e tal, não sei o quê. Então, para o paciente, o transtorno do pânico é uma coisa muito séria. O transtorno do pânico, ele é um tipo de transtorno caracterizado pela continuidade de ataques de pânico. Os ataques de pânico podem estar presentes em outros diagnósticos, como ansiedade generalizada, como depressão. Quando esses ataques continuam, ou seja, ficam cada vez mais frequentes, aí se dá o diagnóstico de transtorno do pânico. Mas vamos falar do ataque de pânico. O que seria um ataque de pânico? Ele é caracterizado, né, de forma aguda, acontecer de repente, né, uma taquicardia, sintomas físicos, taquicardia, né, o coração acelerado, uma sensação de sufocamento, né, existe uma sensação de que a garganta está apertando, o chamado bolos esofágico, né, a garganta está fechando, né, tremores e sudorese, uma sensação que pode acontecer de desorientação, né, onde está, em que ambiente está, e principalmente que leva a essa pior experiência, que é uma sensação iminente de morte. A pessoa pensa que está morrendo. Então é por isso que procuram o pronto-socorro ou ligam para alguém vir ajudar ou acham que vão morrer naquele momento. Essa sensação dura alguns minutos, não é? Dura mais tempo que um infarto, por exemplo. Então, são alguns minutos, né? A pessoa fica com aquela sensação e com medo terrível de acontecer o pior. Quando ela chega no atendimento, no hospital, por exemplo,
todos os exames são feitos e dão normais. Todos. Então é muito comum, depois dessa experiência, o clínico, o plantonista, caminhar para o psiquiatra. Quando chega no psiquiatra, o psiquiatra geralmente atende o paciente com uma pastinha, com todos os exames dentro normais. É sinal, primeiro sinal de que aquilo é uma questão psíquica, né? E tem tratamento? Tem tratamento também. O transtorno do pânico, ele está inserido nos transtornos de ansiedade, certo? As mesmas medicações que nós falamos aqui sobre depressão e ansiedade vão servir para o transtorno do pânico. Inclusive, existem algumas medicações que podem ser usadas na vigência do sintoma, do ataque sublingual, por exemplo. Você pode tomar sublingual e aquilo vai ser resolvido. Quando a pessoa está assim, o principal é acalmá-la, né? Tirar ela de um ambiente, caso seja fechado, dentro de um ônibus, por exemplo, né? Ou no meio de uma festa. Num avião. Num avião, que é muito comum, né? Eu já vi pacientes dentro de um avião, né? E aí você tem que levar ela para um local reservado. Se a roupa estiver muito apertada, abrir um pouco, deixar a ventilação, trabalhar com ela a questão da respiração. Respire, inspire e expire pela boca. Inspire pelo nariz e expire pela boca, né? Deixando a pessoa fazer uma espécie de relaxamento, né? De técnica de relaxamento naquele momento, que o sintoma vai passar, né? Ninguém morre de ataque de pânico, tá? O sintoma vai passar. Agora, é preciso tranquilidade, né? Quem estiver perto, para que a pessoa perceba que aquilo não vai matá-la, que ela volte ao estado normal. E depois procurar um psiquiatra, porque se esses ataques persistirem, prejudica muito a vida da pessoa. Você imagine numa aula, num trabalho, motorista de ônibus. Eu tenho muitos pacientes motoristas de ônibus que têm ataque de pânico no meio do trânsito, colocando até a vida de outras pessoas em jogo, né? Então, é necessário realmente um olhar especial. Muito bem. Isso é importante a gente estar conversando aqui, porque o paciente que tem o transtorno de pânico, normalmente ele não vai para um clínico geral, não vai para um especialista. E, às vezes, o médico escuta pouco. Ele que é psiquiatra, eu que faço psicanálise, tem uma queixa interessante do paciente. Ele teve a crise de pânico, passou pela crise de pânico, teve a explicação, está usando o medicamento, mas ele diz assim: e se eu tiver outra crise, como é que eu vou saber se é pânico ou se não é um infarto? É verdade. Quer dizer, isso é outro detalhe importante que eu queria que você desse uns toques sobre isso. Então, o paciente que teve a experiência de um primeiro ataque de pânico, ele tem um medo terrível de ter novamente, né? Ele fica com aquela questão. A diferença para o infarto é que o infarto, primeiro saber se essa pessoa ele tem uma predisposição cardiovascular, né? Se é um diabético, um hipertenso, um coronariopata, ele vai estar mais propenso a ter um sintoma de infarto, que é aquela dor em aperto no coração, né? Uma dor torácica, né? Dificilmente ela é acompanhada dessa garganta apertando, né? Uma dor torácica no peito, né? Ele aponta mais ou menos onde é essa dor, não tem esse sintoma de desorientação, de que o mundo vai se acabar. É uma dor realmente contundente, né? E pode passar logo e ficar só a angina, né? Ou antes, a angina ser antes. Ele não tem os comemorativos que eu falei, da desorientação, né? Da sensação do sufocamento, a garganta está apertando, né? Nem dessa questão de achar que vai morrer, nem dos tremores. Tem um fato assim interessante, doutor Gustavo, é que o plantonista, por exemplo, às vezes ele tem uma certa vantagem, porque o paciente que tem a síndrome do pânico, se ele for um leigo, ele ouviu falar umas coisas e ele chega lá dizendo: eu estou com infarto, que eu estou uma dor se irradiando para o braço direito. Então, quando ele diz braço direito,
Já o plantonista sabe que é no braço esquerdo. Então ele já fica mais tranquilo vendo que é síndrome do pânico. Mas você veja só que a síndrome do pânico não escolhe profissão. Você veja um médico que tem conhecimento, que sabe que o infarto, além da dor, tem a dormência no braço esquerdo. Às vezes aparece a dor no queixo. Quer dizer, aí ele chega e diz tudo que o infarto tem realmente, porque ele tem o conhecimento. E aí é mais complicado. Existem formas atípicas de infarto, até dores nas costas. Pode ser quando é irradiação, né, do nervo, né? Dor abdominal. Dor abdominal, né? O diabético infarta diferente, né? Então, assim, o paciente que lê muito na internet sintomas acaba fazendo essa conversão que eu falei, né? Ele lê aí pensa e reproduz, né, tudo que tem na bula do remédio. Então, aqueles pacientes que leem a bula, eles acabam fazendo a conversão dos sintomas que tem na bula, quando você vai ver, está tudo normal. Mas aí, uma questão de diagnóstico diferencial, toda dor torácica, não é? Dor torácica, de repente, assim, e com comemorativos de coronariopatia, deve ser realmente paciente encaminhado para o pronto-socorro, e o clínico, munido inclusive de um aparelho de eletrocardiograma, vai fazer o diagnóstico diferencial. Muito bem, gente. Nós conversamos hoje sobre um assunto muito interessante, que é a depressão, para a gente diferenciar com a tristeza, e os transtornos de ansiedade, que muitas vezes eles se exacerbam tanto ao ponto de causar a síndrome do pânico. Eu acho que a gente conversou assim de maneira simples, e eu e o Dr. Gustavo saímos aqui da TV, estamos na sua casa aí conversando com vocês, e é interessante porque isso traz conhecimentos médicos, que muitas vezes são úteis num momento de aflição, quando a gente está em casa e longe, às vezes, do nosso médico que acompanha. Portanto, doutor Gustavo, o convite já está feito para a gente falar de coisa mais séria, que seriam as psicoses, que nós vamos combinar, então, quando você poderá vir até nós aqui, para falar desses problemas que também existem. O convite está aceito, e é sempre importante prestar esse trabalho magnífico que o senhor faz, né, de esclarecimento, de educação em medicina, e parabenizá-lo pela valorização da medicina como arte autêntica, né? Eu defendo muito essa medicina voltada para a relação médico-paciente e paciente-médico. É importante a gente trazer os valores que realmente engrandeceram a profissão. Muito obrigado. Obrigado você também por estar aqui com a gente. E vocês que assistiram o programa também estão de parabéns, porque aprenderam muita coisa, como eu também, aqui durante o programa. Terminamos mais um programa Saúde é Tudo e convidamos vocês para sempre nas quintas, às 21h30 e nos domingos, às 11h30, estarem conosco aqui na TV União, assistindo Saúde é Tudo. Até lá.